Olá, amigos tricolores, chegando com mais uma dividida aqui pelo canal, pelo perfil. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos agora dividir em alguns minutos opiniões e informações, hein? Vamos falar aí da chegada do Ferreirinha, vamos falar da busca de treinadores pelo São Paulo, também da reapresentação de Arboleda, né? Hoje é um dia que dá para dizer que, fora a procura de treinador pelo São Paulo, não estamos falando aí de um dia tão agitado, se bem que procurar técnico a uma altura dessas, né, não deixa de ser um agito total. Bom, vamos lá, começando pelo Arboleda. O Arboleda tinha toda aquela história que o empresário dele disse que ele não ia se representar enquanto não resolvessem a situação contratual dele. Lembrando, ele tem contrato até o fim do ano, né? E o São Paulo quer propor uma extensão de contrato. Já se apresentou, já treinou, teve reunião lá no São Paulo, até o Júlio Casares fez até um post, né, ao lado do Arboleda, né, onde o Júlio até chegou a dizer: um grande atleta e símbolo nosso de luta. Ou seja, elogiando o atleta, né, dando aquela bajulada no jogador, mas o Arboleda tá por aí, tá bom? Então vamos aguardar, porque nas próximas semanas capaz da gente saber aí mais novidades a respeito da extensão de contrato. Tá certo o São Paulo de manter seus melhores jogadores o máximo de tempo possível dentro do seu elenco. Ferreirinha postou de manhã da janela do avião, já deve ter chegado em São Paulo, já chegou em São Paulo, vai fazer exames médicos. Feitos os exames médicos, é capaz do São Paulo anunciar. Se já não estiver anunciando agora à noite, provavelmente nessa terça-feira já deve anunciar o Ferreirinha. Que, repetindo, hein, o São Paulo está gastando em direitos econômicos 22 milhões de reais pelo Ferreirinha, contrato de 4 anos. Lembrando que nós temos aí, então, com São Paulo, 65% dos direitos econômicos com o tricolor, tá bom? Então, uma novela que vai chegando ao fim e espero que tenha um bom final. Que é difícil novela de contratação de jogador acabar dando certo, né? Às vezes a gente fica lembrando de algumas novelas assim do passado e demora, e na hora de jogar, nada, né? Então vamos torcer para que não seja o caso e que o Ferreirinha consiga desempenhar o bom futebol que mostrou há alguns anos e que não tenha tantas contusões atrapalhando aí na sua vida. Agora, falando de treinador, o negócio é o seguinte: de ontem para hoje um buchicho lá, porque o Muricy, porque querem com o Muricy. Olha, podem até ter cogitado com o Muricy. Muricy, aí, vamos voltar? Podem até ter cogitado. Mas, gente, o Muricy não quer voltar. O Muricy, ele passava por problemas de saúde justamente pelo estresse de viajar, do dia a dia do futebol, a cobrança, né? Então o Muricy, gente, ele não vai voltar. A informação que eu tenho é que ele não vai voltar a treinar o São Paulo. Se ele voltar a treinar o São Paulo, tudo bem, erramos. Mas a informação que eu tenho é que ele não vai voltar a treinar, não. O São Paulo está satisfeito, assinou contrato agora por 3 anos como coordenador do futebol lá no centro da Barra Funda. E particularmente, eu acho até que ele não deveria assumir o São Paulo. Sabe por quê? Faz tempo que o Muricy largou a carreira de treinador. Ele tá numa outra pegada da vida dele. Vamos supor que ele venha, assuma o São Paulo e ele tem agora um desempenho fraco, né? De médio para fraco. É sempre uma maneira chegar e dar uma manchadinha no currículo, sabe? Muito torcedor, às vezes, não vai levar em conta todo o contexto, o momento da história, e já vai achar, é um bosta, já não é mais o mesmo. Tem treinador, tem torcedor que não tem muito a medida das coisas e vai acabar usando as mídias sociais para avacalhar com o treinador, caso o Muricy se dirigisse ao São Paulo não tivesse um bom desempenho, sabe? Então, melhor que ele já escreveu bonito a sua história no São Paulo como treinador, melhor agora ele apenas como coordenador. Ficando lá, a gente está bem assistido lá dentro com o Muricy, né? Agora, a respeito dos dois treinadores brasileiros, que às vezes são muito falados, alguns falaram aí do Pedro Caixinha, que foi sondado, não duvido que tenha sido sondado, mas o São Paulo já teria tido a resposta de que ele não sai do Bragantino. Vojvoda, embora o São Paulo negue que procurou, mas até o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz, disse: sim, o São Paulo procurou, não veio através do Fortaleza, foi direto no Vojvoda, e o Vojvoda disse que fica no Fortaleza, gosta de cumprir contratos, seguindo quem? O Muricy, que também sempre foi a favor de cumprir os seus contratos.
Olha, é uma pena que o Vojvoda não ganha. Eu até tinha falado na dividida anterior que, de repente, o São Paulo poderia ser a seleção brasileira para o Vojvoda, como foi a seleção brasileira agora para o Dorival. Poderia ser proporcionalmente a seleção para o Vojvoda, né? E ele largar o Fortaleza e vir dirigir o São Paulo. Mas ele negou. E, cara, isso só me faz ver que o Vojvoda é um cara bacana, sabe? Cumpridor de contratos, legal, acho bem bacana. Não é um cara que fica sendo suscetível, de repente é uma questão financeira, ou através do ego, porque óbvio, você dirigiu o São Paulo e dirigiu o Fortaleza, é uma grande diferença. Mas legal que ele cumpra o contrato e mostre-se cada vez mais um treinador. Não que que não troque um time por outro não seja íntegro, mas eu gosto de ver treinadores assim como o Vojvoda. Outros brasileiros que estão falando aí, eu sinceramente, cara, principalmente falam muito do Thiago Carpini. Lógico, se amanhã... Eu não tô dizendo que eu tenho informação que o São Paulo tá atrás de Thiago Carpini, não, de jeito nenhum. Mas, cara, na boa, eu preferia atacar em outra vertente. O Thiago Carpini, ele se tornou treinador. Antes ele era interino e auxiliar de treinador. A primeira equipe que ele foi treinador foi em 2020. Até anotei aqui. Treinador em 2020. O currículo dele é o Guarani, Oeste, Inter de Limeira, Santo André, Ferroviária e Água Santa, onde com Água Santa ele foi eleito o melhor treinador do Campeonato Paulista. Títulos? Não tem títulos. Chegar onde ele chegou com Água Santa pode se considerar um título? Não, não pode se considerar. Foi um bom trabalho com Água Santa? Foi um bom trabalho de fato. Mas, gente, é o seguinte, você fazer um bom trabalho com Água Santa é a mesma coisa que você chegar e falar assim, olha, eu fiz um bom trabalho na Série A3. Porque muitos dos times que jogam no Campeonato Paulista são da Série A2 e A3, né? Das séries B e C, ou seja, a segunda e terceira divisão. Então ele se mostrou um técnico bom para o nível de segunda e terceira divisão. Mas assim, um bom quanto pelo trabalho no Água Santa, será que ainda não é... Ou ele é um gênio que, assim, todo mundo sabe que ele é genial e só precisa de uma vaga no time grande, de uma oportunidade. Sinceramente, não vejo com bons olhos nesse momento. Lógico, também vier o Thiago Carpini, todos torceremos, mas eu sinceramente não veria o Thiago Carpini como uma boa opção. Um cara que também às vezes é falado, o Barbieri. Barbieri também não ganhou títulos, não tem títulos no seu currículo, mas ele já tem um currículo um pouco maior, uma experiência, pelo menos ele já tem uma experiência maior. Ele é treinador desde 2011, já trabalhou em vários times grandes, times menores, né? Em termos de permanência, as maiores permanências dele foram no primeiro time que ele dirigiu, que é o Audax do Rio, em 2011, 109 jogos, e recentemente no Red Bull com 160 partidas. Se a gente levar em conta a qualidade do futebol do Red Bull Bragantino, durante a permanência do Barbieri, dá pra dizer, poxa, o Red Bull jogou muito bem. Ele ficou 2 anos no Bragantino. O Barbieri ficou 2 anos no Bragantino. Acho o técnico ideal para o São Paulo? Não, não acho. Mas se me pedissem para escolher entre o Carpini e o Barbieri, eu acho que o Barbieri tem um pouco mais de casca. O Carpini tem 39 anos, né? O Barbieri está com 42, é mais novinho. O Carpini é mais novo. Mas assim, tem um pouco mais de casca o Barbieri. Dirigiu o time de massa, não foi bem, que foi o Vasco, né? Mas quem é que vai bem no Vasco nos últimos anos? E dirigiu o Flamengo, onde também não foi muito bem, né? Então, assim, no mercado brasileiro, eu sinceramente, eu não miraria. Miraria mais para o mercado internacional. Analisando aqui, tem muitos nomes de mercado internacional, tá? Muitos nomes de mercado internacional, é muito difícil a gente entender quem está disposto, quem não está. Mas eu chequei aqui 2 nomes hipotéticos. É só para a gente aqui... Você coloque sua opinião também, coloque sua opinião. Um deles é aquele nome que fica mais óbvio. O que é o óbvio no futebol pra gente? É aquele que a gente vê assim que num passado recente se destacou. Por exemplo, o Barbieri, ele foi demitido do Bragantino, mas se ele tivesse colocado o Bragantino entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro e tivesse classificado a equipe para Libertadores, muita gente já teria uma imagem diferente do Carpini, apesar de não ter ganho títulos, né? Aliás, ele foi vice-campeão da Sul-Americana. Ou melhor, foi o Fortaleza campeão, desculpe. Fortaleza que foi vice-campeão da Sul-Americana. Mas vamos lá, voltando então. Se o Barbieri chegasse e tivesse classificado
o Red Bull para a Libertadores, as pessoas talvez tivessem uma outra visão. Porque é sempre o passado recente que chama a atenção das pessoas, né? A cada 6 meses existe um grande nome. Eles são sempre aquele que vem se dando bem nos últimos 6 meses. Então, vamos lá, falar de alguns treinadores, por exemplo, com esse apelo. Está se dando bem. Aí tem o Luiz Zubeldia, treinador da LDU. Um fato que joga a favor é que a LDU é uma equipe menor que o São Paulo, e de repente ele possa ver o São Paulo com bons olhos. O Zubeldia, ele tem o hábito de colocar os seus times para jogar no 4-2-3-1. Outro treinador, ele não é muito falado por aí, mas ele tem, assim, não vou falar em termos de títulos, mas ele tem uma carreira internacional aí, vários times no México, Monterrey, se eu não me engano, Santos Laguna, treinou a seleção uruguaia há um ano atrás, treinou a seleção uruguaia, estava no Sevilha recentemente, que é o Diego Alonso, e ele tem como perfil jogar com seus times no 4-3-3, que hoje o São Paulo passa a ter jogadores melhores para jogar no 4-3-3. Gente, eu estou colocando aqui opiniões, não conheço os treinadores, não são grandes vitoriosos, não são, né? Mas assim, um cara que, treinou a seleção do Uruguai, né? É um cara que agora estava no Sevilha, parece que já foi demitido do Sevilha, e teve uma boa passagem por times mexicanos. De repente poderia bater um papo, é uma questão de conversar. Quem vai ter mais detalhes e mais dados, na verdade, vai ser a direção de São Paulo que vai trocar ideia com todo esse povo aqui. Mas estou trazendo nomes, né? O Zubeldia, o mais óbvio, né? E o Alonso, até porque ele é uruguaio. O Zubeldia é argentino, o Alonso é uruguaio. O Brasil tem uma proximidade com uruguaios, né? Tem sempre o caminho de um Lugano e um Dario Pereira para fazer a ponte, ídolos uruguaios. Qual a sua opinião? Conhece esses treinadores? Tem outras opiniões? Outros treinadores? Comente aqui com a gente. Aproveite, deixe o seu like. Inscreva-se no nosso canal Sombra Tricolor, tá bom? Fico muito grato. Valeu, até a próxima dividida.